Atena, a deusa da sabedoria e os perigos da razão. Já se perguntou se a busca incessante pelo conhecimento pode nos afastar da nossa própria humanidade? Mergulhe na história de Atena, a deusa da sabedoria, e descubra os paradoxos e as sombras que se escondem por trás da sua mente brilhante. Prepare-se para questionar os limites da razão e o preço da perfeição. Atena, a deusa virgem, fez um voto de castidade eterno, não por aversão ao amor, mas por uma convicção inabalável. As paixões turvam o julgamento. Imagine a solidão de uma mente tão poderosa, isolada em um templo de pensamentos, onde a lógica fria reina suprema. Ela abdicou do prazer, da conexão humana, para manter a mente afiada como uma espada. Essa escolha radical a tornou incompreendida e temida. Para ser plenamente racional, Atena precisou se desligar da natureza humana, criando uma barreira entre ela e o mundo. Será que o preço da sabedoria é a perda da empatia? Será que a busca pela objetividade nos afasta da nossa própria essência? A profanação do templo de Atena por Poseidon, que resultou no abuso de Medusa, revela uma das facetas mais sombrias da deusa. Em vez de punir o agressor, Atena transformou Medusa em um monstro de serpentes. Por que a vítima foi castigada? A resposta reside na lógica implacável da deusa. O templo era sagrado, e a honra do sagrado, para Atena, transcendia a dor individual. Era uma punição simbólica, cruel, que expõe o abismo entre a justiça racional e a justiça emocional. Atena via o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde as peças, inclusive as humanas, eram sacrificadas em nome da estratégia. Será que a busca pela ordem justifica a injustiça? Nos campos de Troia, Atena não brandiu espadas, mas plantou a discórdia, oferecendo a maçã dourada à deusa mais bela. Foi ela quem acendeu a chama da vaidade, desencadeando uma guerra sangrenta. A Guerra de Troia começou com um pensamento, uma ideia, e Atena sabia que os pensamentos são as armas mais letais. Ela favoreceu os gregos, não por patriotismo, mas por admirar sua inteligência estratégica. O cavalo de Troia, uma ideia genial e traiçoeira, foi sua criação. Um presente que era uma armadilha, a sabedoria disfarçada de inocência. Por que uma deusa da sabedoria se envolveria em tanta carnificina? Para Atena, sabedoria não era passividade, mas previsão, controle, a capacidade de se mover antes do inimigo. A Guerra de Troia era seu tabuleiro, e os soldados, suas peças. Ela não sentia remorso, apenas propósito. Cada morte era um cálculo, cada conquista, uma equação resolvida com precisão cirúrgica. Essa frieza a tornava quase inumana, mas era essa a essência da sua divindade. O julgamento de Orestes, que assassinou a própria mãe para vingar a morte do pai, colocou Atena diante de um dilema moral complexo. Ela criou o Areópago, o primeiro tribunal da história mitológica, para julgar o caso com base na lógica, não na emoção. O julgamento terminou empatado, e coube a Atena o voto decisivo. Ela votou a favor de Orestes. Para Atena, o assassinato, por mais hediondo que fosse, seguia uma lógica de lealdade paterna. O pai representava a razão, a ordem, enquanto a mãe simbolizava o instinto, a terra. O voto de Atena consagrou o racional sobre o emocional, marcando o início de uma justiça baseada em provas e argumentos. Mas essa decisão teve um preço. As fúrias, deusas da vingança, se revoltaram contra Atena, clamando por justiça para a mãe assassinada. Atena, com sua eloquência, as convenceu a se tornarem Eumênides, deusas da justiça restaurativa, transformando a vingança em equilíbrio. Ela moldou até os sentimentos mais primitivos em formas organizadas de pensamento, demonstrando seu poder assustador. Atena, apesar de ser a deusa das artes, não era imune ao orgulho. A história de Aracne, uma mortal talentosa na tecelagem, revela uma faceta sombria da deusa. Aracne ousou dizer que sua arte superava a da própria Atena, uma afronta que a deusa não podia tolerar. Atena desafiou Aracne para um concurso de tecelagem. A tapeçaria de Atena retratava a grandiosidade dos deuses, enquanto a de Aracne expunha suas falhas, suas traições e violências. O trabalho de Aracne era perfeito, e o pior,
era verdadeiro. Enraivecida, Atena destruiu a tapeçaria e transformou Aracne em uma aranha, condenada a tecer para sempre, carregando a humilhação pela eternidade. Atena puniu Aracne por ousar expor a verdade, revelando o medo que o poder tem da crítica, mesmo quando fundamentada. Esse episódio expõe a ambiguidade da deusa. Ela promove a sabedoria, mas apenas dentro dos limites que ela mesma define. Ela valoriza a arte, desde que não a desafie. Atena transcendeu os mitos gregos, tornando-se um arquétipo da inteligência feminina, da estratégia pura, da mente que molda o destino. Sua coruja é o símbolo do saber, seu elmo, o escudo do pensamento crítico, mas seu legado é ambíguo. Ela nos ensina que a razão sem compaixão pode se tornar um instrumento de dominação. Seu silêncio diante da dor, sua punição à Medusa, seu desprezo pelos sentimentos nos lembram que a sabedoria precisa ser equilibrada pela empatia. Sem esse equilíbrio, até a deusa da lógica pode se tornar uma tirana sutil. Atena nos inspira a pensar antes de agir, a planejar antes de lutar, mas também nos adverte sobre os perigos da frieza e da arrogância. Atena, a deusa que nasceu da cabeça de Zeus, nos ensina que o verdadeiro poder reside na firmeza das ideias, mas também nos adverte sobre os perigos de uma sabedoria sem coração. Ela nos mostra que a inteligência pode guiar exércitos e moldar civilizações, mas é o calor humano que constrói lares. A moral dessa história é que o conhecimento, sem a sensibilidade, pode construir reinos e destruí-los também. Os deuses, por mais poderosos que sejam, refletem os dilemas mais profundos da alma humana. Se você se sentiu provocado pela história de Atena, se você questiona os limites da razão e busca um equilíbrio entre a mente e o coração, então, compartilhe essa reflexão com seus amigos e vamos juntos explorar os segredos da sabedoria e da empatia. Deixe seu comentário abaixo e me diga qual o maior desafio de equilibrar a razão e a emoção na sua vida.